Secretária que faça a verificação do quórum nominal para dar início à presente sessão ordinária. Abraão Guilherme Ender. Presente. Alan Giovanni Testoni. Presente. Daniel Neckel. Presente. Eduardo Felipe dos Santos. Presente. Felipe de Oliveira Santos. Presente. Gabriel Eduardo Preliper. Presente. Jefferson da Boite. Presente. Lígia Cristiane Grabner. Presente. Tatiane da Silva, presente. Quórum regimental com a presença de 9 vereadores. Por haver quórum regimental e sobre a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Solicita ao segundo secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior. Ata da 18ª Sessão Ordinária do segundo exercício da 16ª Legislatura, em 8 de junho de 2026. Aos 8 dias do mês de junho de 2026, às 16h30, na Avenida 25 de Julho, número 850, Centro, a Câmara de Vereadores de Agrolândia esteve reunida em sua 18ª Sessão Ordinária. O presidente solicitou à primeira secretária para que fizesse a verificação do quórum para dar início à presente sessão. Feita a verificação nominal, obteve-se quórum regimental com a presença de 9 vereadores: Abraão Guilherme Ender, Alan Giovanni Testoni, Daniel Neckel, Eduardo Felipe dos Santos, Felipe de Oliveira Santos, Gabriel Eduardo Preliper, Jefferson da Boite, Lígia Cristiane Grabner e Tatiane da Silva. Por haver quórum regimental, o presidente declarou aberta a presente sessão ordinária. Em seguida, o presidente solicitou ao segundo secretário para proceder à leitura da ata da sessão anterior, no qual, depois de lida e submetida ao plenário, foi aprovada sem restrição. No grande expediente, a primeira secretária fez a leitura e despacho do expediente. Em seguida, o presidente declarou aberta a palavra livre e solicitou ao segundo secretário que verificasse se havia alguém inscrito. Não havendo ninguém inscrito, o presidente deu início à ordem do dia e colocou em segunda votação o projeto de resolução número 003/2026, de 21 de maio de 2026. Autoriza a entrega de bens desnecessários e não incorporáveis ao Poder Executivo Municipal, aprovado por unanimidade. Em primeira votação, o projeto de lei número 019, de 1º de junho de 2026. Autoriza o Poder Executivo, por intermédio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a firmar termos de fomento com organizações da sociedade civil, OSCS, a executar projeto governamental, ambos com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência, FIA, e abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências, aprovado por unanimidade. Deram entrada o projeto de lei número 020, de 2 de junho de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termos de fomento e repassar recursos financeiros às organizações da sociedade civil selecionadas no chamamento público número 04/2026 e dar outras providências. E o projeto de lei número 021, de 3 de junho de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à baixa patrimonial e a alienação de bens móveis inservíveis mediante leilão público. Os projetos foram encaminhados para as comissões competentes concluir seus pareceres. Nada mais constando, o presidente encerrou a ordem do dia e declarou aberta a palavra para as explicações pessoais, no qual os vereadores fizeram seus agradecimentos e comentários finais das tramitações. Esses pronunciamentos foram gravados na íntegra, que também consta como sistema oficial de arquivamento da Câmara Municipal, conforme a Resolução 004/2007. Por fim, o presidente convocou uma sessão ordinária para o dia 15 de junho, às 16h30, no local de costume. Desta forma, para constar, solicitou ao secretário designado para que lavrasse a presente ata, a qual será lida e apreciada na próxima sessão. E assim declarou encerrada a presente sessão ordinária. Plenário vereador Emil Jansen, 8 de maio de 2026. A ata está em apreciação. Ninguém se manifestando, está em votação. A ata está aprovada. A primeira secretária fará a leitura e despacho do expediente. Nada consta no grande expediente, senhor presidente. Neste momento, declaro aberta a palavra livre e solicito ao segundo secretário que verifique se tem alguém inscrito. Não há ninguém inscrito, senhor presidente. Obrigado, secretário. No momento da presidência, só gostaria, então, de agradecer a presença do público presente aqui na sessão hoje. E eu sou um vereador que eu bato bastante na tecla de que a população de Agrolândia acompanhe o nosso trabalho. Porque muitas vezes a gente fala em projeto número tal e muitas vezes as pessoas não entendem. E vocês aqui podem daqui a pouco estar nos questionando.
e é sempre bom ter a casa cheia. Obrigado pela presença de vocês, tá? Nada mais consta no momento da presidência e verificada a maioria absoluta de vereadores, damos início à ordem do dia. A primeira secretária fará a leitura dos projetos em pauta. Projeto de decreto legislativo número 002/2026, de 1º de junho de 2026. Dispõe sobre a sustação dos efeitos do decreto municipal número 048, de 29 de maio de 2026, por exorbitação do poder regulamentar e violação da Lei Municipal número 3.139/2025 e da outras providências. A vereadora da Câmara Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, nos termos regimentais, submete ao plenário deste poder o seguinte projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam sustados os efeitos do decreto municipal número 048, de 29 de maio de 2026, que determinou a suspensão do pagamento do prêmio assiduidade, instituído pela Lei Municipal número 3.139, de 20 de junho de 2025. Artigo 2º. A sustação decorre da constatação de que o referido ato normativo extrapolou os limites do poder regulamentar, restringindo o direito previsto em lei sem a demonstração objetiva dos pressupostos legais autorizadores. Artigo 3º. Restabelece-se integralmente os efeitos da Lei Municipal número 3.139/2025, assegurando-se a continuidade do pagamento do prêmio assiduidade aos servidores beneficiários. Artigo 4º. Esse decreto legislativo entra em vigor na data da sua publicação. Plenário, vereador Emil Jensen, Agrolândia, 1º de junho de 2026, Tatiane da Silva, vereadora autora. Justificativa. O presente projeto de decreto legislativo tem por finalidade sustar os efeitos do decreto municipal número 048/2026, expedido pelo chefe do Poder Executivo, por flagrante extrapolação dos limites constitucionais e legais do poder regulamentar. A Constituição Federal consagra o princípio da legalidade administrativa, segundo o qual a administração pública somente pode agir nos limites autorizados pela lei. Os decretos possuem natureza regulamentar e destinam-se exclusivamente à fiel execução das leis, não podendo inovar na ordem jurídica, criar restrições ou extinguir direitos estabelecidos pelo Poder Legislativo. No caso concreto, a Lei Municipal número 3.139/2025 institui o programa ELO e o respectivo prêmio assiduidade, como política pública de valorização dos servidores municipais. Referida norma foi regularmente aprovada pela Câmara Municipal e sancionada pelo Poder Executivo, incorporando-se ao ordenamento jurídico municipal. O decreto número 048/2026, entretanto, suspendeu unilateralmente o pagamento do benefício legalmente instituído, produzindo efeitos concretos de restrição de direito sem respaldo legal suficiente. Embora o Executivo invoque o artigo 6º da Lei nº 3.139/2025, a autorização ali prevista não possui caráter automático, nem confere poder discricionário absoluto ao prefeito. A suspensão do benefício exige demonstração inequívoca da ocorrência dos pressupostos legais autorizadores, especialmente a efetiva incapacidade financeira do município e o comprometimento das metas fiscais. Todavia, o decreto não foi acompanhado de demonstrativos contábeis, relatórios fiscais, pareceres técnicos, estudos de impacto orçamentário ou qualquer documento capaz de comprovar a real necessidade da medida. A mera alegação genérica de insuficiência financeira não satisfaz o dever constitucional de motivação dos atos administrativos. Além disso, chama a atenção o fato de que o decreto utilizar expressamente como fundamentação a rejeição pela Câmara Municipal
do projeto de lei número 017/2026, que buscava autorização legislativa para abertura de crédito suplementar. A rejeição de projeto de lei constitui exercício legítimo da função legislativa e não pode servir de justificativa para restringir direitos previstos em lei vigente. Admitir tal possibilidade significaria permitir que o Poder Executivo utilizasse atos administrativos para neutralizar decisões políticas regularmente adotadas pelo Poder Legislativo, em afronta ao princípio da separação dos poderes. Verifica-se ainda possível desvio de finalidade administrativa, uma vez que a referência à rejeição do projeto legislativo sugere que o ato foi utilizado como mecanismo de pressão institucional sobre essa Casa Legislativa. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o poder regulamentar não autoriza a inovação na ordem jurídica, nem a restrição de direitos assegurados por lei. Sempre que o regulamento ultrapassa os limites traçados pelo legislador, configura-se hipótese de ilegalidade e abuso de poder passível de controle pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário. Compete à Câmara Municipal exercer o controle político dos atos normativos do Executivo, especialmente quando estes extrapolam os limites da competência regulamentar e invadem matéria reservada à lei. Dessa forma, diante da manifesta ilegalidade do Decreto Municipal número 048/2026, da ausência de comprovação técnica dos pressupostos legais para a suspensão do benefício, da violação ao princípio da motivação, da afronta à separação dos poderes e dos indícios de desvio de finalidade, impõe-se a sustação dos seus efeitos por meio do presente decreto legislativo. Plenário vereador Emil Yensen, Agrolândia, 1º de junho de 2026, Tatiane da Silva, vereadora autora. Coloco o projeto de decreto legislativo número 002/2026, de 1º de junho de 2026, em discussão, em única votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Senhor presidente, quero pedir vista a respeito desse decreto. Eu fiz um requerimento também que vai ser lido ao final da sessão, pedindo essas informações para o Executivo Municipal para a gente ter uma clareza maior dos fatos. Obrigado. Então, conforme pedido de vistas do vereador Gabriel, o decreto ele fica em análise para mais informações. Projeto em segunda votação. Projeto de lei número 019, de 1º de junho de 2026. Autoriza o Poder Executivo, por intermédio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, a firmar termos de fomento com organizações da sociedade civil, a executar projeto governamental, ambos com recursos do Fundo para a Infância e Adolescência, FIA, e abrir crédito adicional suplementar e dar outras providências. Coloco o projeto de lei número 019, de 1º de junho de 2026, em discussão, em segunda votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 020, de 2 de junho de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar termos de fomento e repassar recursos financeiros às organizações da sociedade civil selecionadas no chamamento público número 04/2026 e da outras providências. O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar termos de fomento e repassar recursos financeiros às organizações da sociedade civil, selecionadas por meio de chamamento público número 04/2026,
na seguinte conformidade. Inciso 1º. Clube de Idosos Viva a Vida, inscrita no CNPJ sob o número 73 879 520 0001 90, para a execução do projeto Campeonato Municipal de Jogos de Mesa, compreendendo as modalidades de cacheta, canastra, truco e dominó, com repasse financeiro no valor de R$40 mil. Inciso 2º. Esporte Clube Continental, inscrito no CNPJ sob o número 86 405 198 0001 09, para a execução do projeto Festa Municipal de Reis e Rainhas da Bótia de Agrolândia, na modalidade Bótia, com repasse financeiro no valor de R$40 mil. Inciso 3º. Clube Recreativo Floresta, inscrita no CNPJ sob o número 86 405 164 0001 14, para a execução do projeto Festa Municipal de Reis e Rainhas de Agrolândia, na modalidade Tiro e Pássaro ao Alvo, com repasse financeiro no valor de R$40 mil. Inciso 4º. Clube Esportivo de Atiradores Ipiranga, inscrito no CNPJ sob o número 83 533 372 001 00, para a execução do projeto Festa Municipal de Reis e Rainhas de Agrolândia, na modalidade bolão 23 centímetros, com repasse financeiro no valor de R$40 mil. Parágrafo único. O valor global dos repasses autorizados por essa lei é de R$160 mil. Artigo 2º. As parcerias autorizadas por essa lei serão formalizadas mediante termo de fomento, observadas as disposições da Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, e demais normas aplicáveis, inclusive quanto à aplicação dos recursos e à prestação de contas. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Agrolândia, 2 de junho de 2026. Jean Franco Cristiano Mor, Prefeito Municipal. Coloco o projeto de lei número 020, de 2 de junho de 2026, em primeira discussão. Em primeira votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Senhor presidente, eu sou contrário num primeiro momento. Quero deixar aqui bem registrado o meu voto. Tá? E sou contrário por quê? Porque tem dúvidas. Foi divulgado na mídia aí que a festa do município estava suspensa. E aqui nós estamos tratando de recursos para a festa do município, então eu preciso melhorar o meu conhecimento a respeito, e se tiver uma posição, então depois, aí eu vou estar dando na segunda oportunidade um voto que poderá ser favorável ou não. Neste primeiro momento, meu voto é não por falta de conhecimento, justamente do que está levando esses valores, se a festa está, num primeiro momento, suspensa. Obrigado, vereador Felipe. Então, na primeira votação, está aprovado por 6 votos favoráveis, 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Projeto de lei número 021, de 3 de junho de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à baixa patrimonial e à alienação de bens móveis inservíveis mediante leilão público. O Prefeito Municipal de Agrolândia, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, submete à apreciação da Câmara de Vereadores o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à baixa patrimonial e à subsequente alienação dos bens móveis inservíveis classificados como antieconômicos ou irrecuperáveis, constantes no anexo único dessa lei,
em estrita observância nos artigos 115, segundo da Lei Orgânica do Município de Agrolândia. Artigo 2º. A alienação autorizada por essa lei será realizada obrigatoriamente na modalidade de leilão público, em estrita conformidade com a Lei Federal número 14.133/2021 e demais regulamentações municipais pertinentes. Artigo 3º. A inclusão em edital e a alienação do veículo GM Classic Sprint patrimônio número 109/95, constante no anexo único dessa lei, ficam condicionadas à prévia desoneração do registro de arrendamento judicial existente e à emissão do parecer favorável à assessoria jurídica do município. Artigo 4º. Os recursos obtidos com alienação dos bens serão recolhidos aos cofres públicos municipais e aplicados exclusivamente em despesas autorizadas pela legislação vigente. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, se necessário. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Agrolândia, 3 de junho de 2026. Jean Franco Cristiano Mor, prefeito municipal. Coloco o projeto de lei número 021, de 3 de junho de 2026, em discussão, em primeira votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 015/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Agrolândia, Santa Catarina. O vereador da Câmara Municipal de Agrolândia, em conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, requer à mesa ouvido o soberano plenário que seja encaminhado o expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações referentes às atividades desenvolvidas pela Secretaria de Desenvolvimento Cultural e do Desporto. Primeiro, estruturas administrativa e funcionamento da Secretaria. A. Qual é a jornada de trabalho da secretária municipal? B. Como é realizado o controle e acompanhamento das atividades externas desempenhadas pela secretária? C. Existe agenda oficial de compromissos e atividades da secretária municipal? Em caso positivo, encaminhar cópia ou informar a forma de acesso. D. Quais atividades externas são desempenhadas regularmente pela secretária municipal? Segundo, contratação e execução das oficinas de dança e patinação. A. Qual o vínculo funcional da profissional contratada para ministrar oficinas de dança e patinação? B. Quais requisitos foram exigidos para sua contratação? C. Existe comprovação de capacidade ou habilitação específica para ministrar aulas de patinação? Em caso positivo, encaminhar documentação comprobatória. D. Foram apresentados planos de aula ou planejamento anual das atividades desenvolvidas? E. Qual a carga horária efetivamente executada pela profissional? F. Qual o custo mensal da contratação? G. Qual a justificativa para a manutenção de profissional credenciada para atuar em atividades semelhantes? H. Houve estudo técnico ou levantamento de necessidade para a contratação complementar? Em caso positivo, encaminhar cópia. 3. Utilização do veículo público. A. Existe controle formal de utilização dos veículos vinculados à secretaria? B. Quem possui competência para autorizar os deslocamentos? C. Como é realizada a comunicação aos servidores quando o veículo não estará disponível para utilização? D. Há registro de quilometragem, destinos e finalidade das viagens realizadas? Em caso positivo, encaminhar relatório dos últimos 12 meses. Quarto, estagiários. A. Quais as atribuições atualmente exercidas pelos
estagiários vinculados à secretaria? B. Quem possui competência para direcionar e supervisionar suas atividades? C. Existe regulamento interno disciplinando as atribuições e responsabilidades dos estagiários, em caso positivo, encaminhar cópia. D. Houve ocorrência de orientações divergentes entre gestores quanto às atividades desempenhadas por estagiários, em caso positivo, esclarecer as providências adotadas. 5. Organização dos serviços gerais. A. Houve afastamento da servidora ocupante do cargo de agente de serviços gerais no período recente, em caso positivo, informar o período e o motivo legal do afastamento. B. Qual medida administrativa foi adotada para suprir a ausência da servidora? C. Houve contratação temporária ou remanejamento de servidores para execução das atividades? D. Quais servidores foram consignados para executar serviços de limpeza durante o período de afastamento? C. Planejamento e execução de projetos. A. Existe saldo orçamentário específico destinado às atividades da Secretaria? B. Quais projetos possuem previsão orçamentária vigente? C. Qual o valor disponível em cada ação ou programa atualmente em execução? D. Existe planejamento anual formalizado das atividades da Secretaria? Em caso positivo, encaminhar cópia. 7. Da estrutura de pessoal. Solicita-se ainda as seguintes informações. A. Carga horária de cada profissional. B. Quantidade de alunos atendidos por modalidade. C. Locais e horários de atuação. D. Custos mensais de cada contratação e credenciamento. E. Atribuições efetivamente desempenhadas por cada profissional. F. Justificativa para a manutenção dos credenciamentos existentes. G. Justificativa para a existência simultânea de profissional efetivo e profissional credenciado atuando na área de dança. H. Justificativa para a estrutura administrativa composta por secretária e secretária adjunta. I. Planejamento anual das atividades culturais e esportivas desenvolvidas pela Secretaria. Justificativa. O presente requerimento tem por finalidade o exercício da função fiscalizadora inerente ao mandato parlamentar, nos termos da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal e do Regimento Interno da Câmara. Chegaram ao conhecimento deste vereador diversas informações, relatos e questionamentos relacionados à organização administrativa, à gestão de pessoal, à execução de atividades, à utilização de recursos públicos e ao funcionamento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Cultural e do Desporto. Tais informações apontam possíveis irregularidades administrativas e situações que demandam esclarecimentos oficiais por parte do Poder Executivo. Diante dos fatos relatados, torna-se dever do vereador buscar informações junto à administração municipal, não com o intuito de formular acusações ou pré-julgamentos, mas sim de verificar a regularidade dos atos praticados, assegurar a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, publicidade e eficiência, bem como garantir a transparência na aplicação dos recursos públicos. Os questionamentos apresentados visam esclarecer aspectos relacionados à atuação dos gestores, à contratação e credenciamento de profissionais, à estrutura de pessoal da Secretaria, à utilização de veículos públicos, à organização dos serviços, ao acompanhamento de estagiários, ao planejamento das atividades culturais e esportivas e à correta destinação dos recursos orçamentários. Assim, considerando as informações recebidas por este parlamentar e a necessidade de obtenção de esclarecimentos formais
e documentos acerca dos fatos noticiados, apresenta-se o presente requerimento a fim de que o Poder Executivo forneça as informações necessárias para adequação e fiscalização dos atos administrativos e para cumprimento das atribuições constitucionais do Poder Legislativo. Nos termos, requer-se a aprovação do presente requerimento e o posterior encaminhamento ao chefe do Poder Executivo, para que preste as informações solicitadas dentro do prazo legal. Nesses termos, pede deferimento, plenário vereador Emil Jens, em 15 de junho de 2026, Eduardo Felipe dos Santos, vereador, autor. Coloco o requerimento número 015/2026 em discussão em única votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 016/2026. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Agrolândia, Santa Catarina. O vereador da Câmara Municipal de Agrolândia, em conformidade às atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, requer à mesa ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado o expediente ao Poder Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações e documentos relacionados ao Decreto Municipal número 048, de 29 de maio de 2026, que suspendeu o pagamento do prêmio assiduidade instituído pela Lei Municipal 3.139/2025. Primeiro, do processo administrativo. Cópia integral do processo administrativo que deu origem à edição do Decreto Municipal número 048/2026. Segundo, cópia de todos os pareceres jurídicos, pareceres contábeis, estudos técnicos, memorandos, manifestações de secretarias municipais e demais documentos que fundamentaram a edição do referido decreto. Terceiro, informação acerca da existência de manifestação do controle interno municipal sobre a matéria, encaminhando-se cópia caso existente. Segundo, da fundamentação financeira. Quarto, quais fatos concretos levaram o Poder Executivo a concluir pela necessidade de suspensão do pagamento do prêmio assiduidade previsto na Lei Municipal número 3.139/2025. Quinto, encaminhamento dos demonstrativos financeiros, fiscais e orçamentários que embasaram a decisão administrativa. Sexto, informar qual era a disponibilidade financeira do município na data da edição do decreto. Sétimo, informar qual o percentual da receita corrente líquida comprometida com as despesas de pessoal na data da edição do decreto. Oitavo, encaminhar cópia dos relatórios resumidos de execução orçamentária e relatórios de gestão fiscal, mais recentes, disponíveis para quando a edição do decreto. Terceiro, do impacto financeiro do benefício. 9. Informar o número de servidores potencialmente beneficiários do prêmio assiduidade. 10. Informar o valor mensal estimado de despesas decorrentes do pagamento do benefício. 11. Informar o impacto financeiro anual projetado do benefício. 12. Informar qual a economia estimada decorrente da suspensão determinada pelo Decreto número 048/2026. Quarto, da relação com o projeto de lei número 017/2026. 13, esclarecer se a rejeição do projeto da lei número 017/2026 influenciou direta ou indiretamente a edição do decreto número 048/2026. 14, informar se a suspensão do benefício decorreu exclusivamente da situação financeira do município ou também da impossibilidade da abertura do crédito suplementar pretendido pelo referido projeto. Justificativa. O presente requerimento visa subsidiar a atividade fiscalizatória constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo, especialmente diante da tramitação do projeto de decreto legislativo número 002/2026, que pretende sustar os efeitos do decreto municipal número 048/2026.
As informações e documentos ora solicitados são indispensáveis para que o membro da comissão possam realizar a apreciação técnica criteriosa e fundamentada da matéria, verificando a legalidade, a motivação administrativa e o impacto financeiro e a regularidade dos atos praticados pelo Poder Executivo. Dessa forma, o acesso aos dados requeridos permitirá que os vereadores exerçam seus deveres de fiscalização e deliberem de forma técnica, garantindo transparência, segurança jurídica e adequado exercício da função fiscalizatória do Poder Legislativo. Nesses termos, pede deferimento o plenário vereador Emílio Iens, em 12 de junho de 2026, Gabriel Eduardo Preliper, vereador, autor. Coloco o requerimento número 016/2026 em discussão em única votação. Favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Aprovado por unanimidade. Declaro aberta a palavra para as explicações pessoais, começando pelo vereador Jefferson. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. Boa noite ao pessoal que está aí presente hoje aí. Sempre é bom ter vocês aí acompanhando a sessão. Então, começar aí já fazendo umas cobranças aí do nosso secretário. Final de semana tive dando uma passada na rua Jaraguá, onde fui cobrado por alguns moradores aí para estar limpando as bocas de lobo, né, que estão preocupados, porque tem algumas bocas de lobo entupidas lá. Então, pedi ao secretário de dar atenção lá, não só lá, como no município inteiro, aí, que a gente sabe, tem várias ruas aí que tem boca de lobos entupida. Então, pedi que eles façam uma força-tarefa aí para estar fazendo essas limpezas aí. Na rua da Coab ali também tive, passando lá, fui cobrado também por alguns moradores, tem algum pedaço lá que está, na verdade, as lajotas estão caindo, está dando um buraco oco por dentro, por baixo do calçamento, né? Então, isso está bem perigoso. O pessoal vem cobrando, então, pedi para o secretário estar levando um material lá para estar arrumando lá. Ali na Walter Reder também, no Três Barras. Hoje o pessoal deram início à lavagem, ali, a limpeza, no Três Barras, ali, por volta do colégio, ali para fazer a pintura das faixas, dos meio-fio, onde alguns vereadores já vinham cobrando, né, para estar fazendo essa melhoria, aí, o vereador Abrão, e alguns outros vereadores também. Sobre a limpeza também no interior aí dos lixos, aí, o pessoal vem cobrando bastante, até tive alguns lugares aí, final de semana, o pessoal me mostrando fotos, vídeos aí, onde o caminhão não está passando para recolher, né? Então, cobrei da secretária, da pessoa responsável pelo lixo, ela falou para mim que essa semana ela vai estar fazendo um roteiro aí para estar cobrando dessa empresa aí para estar fazendo a coleta certa. Então, assim, é que nem eu sempre falo, a gente vem passando no interior aí também, na cidade, sendo bem cobrado pela população, e a gente sempre leva as demandas aos secretários, né? Eu sei que vocês, os outros vereadores também, a gente se encontra, se esbarra, conversa bastante, faz o mesmo papel, a gente está aí para sempre fazer as melhorias. Eu quero deixar aqui meus sentimentos, à família Packer, né, pela morte da dona mãe do Poca lá, então, pedir 1 minuto de silêncio depois, presidente, para deixar esse abraço à família. E no mais era isso, e a gente sempre está disposto, aí, disponível, para estar levando as demandas ao secretário, executivo e fazendo as cobranças. Boa noite, senhor presidente, e uma ótima semana a todos. Obrigado, vereador Jefferson. Com a palavra o vereador Eduardo. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais colegas vereadores, os servidores da casa. Cumprimentar a todos que estão aqui no plenário, o Marinho Barbosa, sua família, o pastor Ivo, cumprimentando ele, cumprimentando a todos que estão aqui no plenário e a todos que nos assistem via internet. Começar hoje com uma sugestão até que veio, até quem pediu essa sugestão e deu essa ideia também foi o seu Marinho Barbosa, aí, que eu achei muito, muito válida. De nós termos, de repente, aqui dentro do nosso município, uma central de atendimento do 190, né, que abrangesse os 4 municípios aqui, Atalanta,
Braço Trombudo, Trombudo Central e Agrolândia, que seria, de repente, até mais rápido o atendimento da polícia, né? Podendo chegar na hora certa e o atendimento ser mais ágil, né? E também uma sugestão para a saúde, sobre um assento mais confortável, de repente, nos carros da saúde, que trazem aquelas pessoas que fazem uma cirurgia, né, uma cirurgia de mais, vamos dizer, uma cirurgia de próstata, que acabou com uma cirurgia que tem que abrir, o nego vai lá e vem lá balançando dentro de uma van, né, o dia inteiro. E, de repente, isso aí acaba sendo atingido até a recuperação do paciente, né? Isso são as sugestões que a gente deixa aí para a cidade. Estive visitando o CI Pica-Pau Amarelo, lá no bairro São João, que ficou pronto, ficou muito bem feito, né? Tivemos lá, fomos recebidos pela coordenadora Poliana, que nos recebeu muito bem lá e mostrou todo o CI, né, todas as salas, tudo sala nova, todos os móveis novos, ficou muito bem feito. Passando também na obra ali do Cantinho Feliz, né? Fiquei muito triste em ver aquilo lá começado, né, sem telhado, a empresa sumiu, faz 3 semanas que não apareceu mais ali. Aí tive conversando com a engenheira, que é a responsável, a Luana. Ela me disse que eles eram para voltar hoje na obra. Eu não passei lá hoje para ver como é que estava, se voltaram ou não. Mas o que fica é, quanto mais demorado mais tempo as nossas crianças vão ficar espalhadas aí nos outros CIs, né, que estão divididos, né? Então, de repente, ficar em cima dessa empresa aí para que ela realmente faça o trabalho, né, e não fique enrolando, e daqui a pouco acontece que nem o Pica-Pau Amarelo, ficou 3 anos para terminar. E deixando um pedido também aqui do nosso bairro São João, ainda sobre bueiros, ali na subida do hospital, e o barranco ali do Gringo ainda que falta limpar, né? Ficou pedido para a nossa secretária de obras. E deixar também que nós deixamos hoje uns pedidos para a secretária de obras, ela ficou de atender esse pedido da gente também, né? E estamos atendendo a todos que nos procuram, né? Que nem o vereador Jefferson falou, nós somos procurados, todos os vereadores são procurados, e a gente passa essas demandas todas para todo secretário que é da sua pasta, né? E falar do requerimento 015, que foi feito hoje, foi lido hoje aí, foi aprovado. Então, dizer que o requerimento é uma das ferramentas de fiscalização que o vereador tem, né? Esperamos que venha a resposta logo, o quanto antes melhor, para nós estar dando a resposta para o nosso povo, né? E deixar a todos uma boa semana e fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado, vereador Eduardo. Com a palavra o vereador Felipe. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos demais colegas, nossos funcionários da casa, o público aqui presente também. Parabenizar a todos pela coragem de sair com esta garoa e frio de casa para vir até aqui presenciar a nossa sessão e nos prestigiar, de certa forma, a nossa comunidade, a nossa população também. Sou grato a vocês. Fazer aqui uma deferência à indicação, ao requerimento, então, do Eduardo, né? Parabenizá-lo, Eduardo, por esse requerimento. Eu acredito que é só assim, com os requerimentos, que nós temos a possibilidade, realmente, de analisar o que está acontecendo em determinados setores do município. Esse requerimento que você faz, lá mais específico, lá para a área de esportes e assim por diante, é fundamental. É fundamental. Na sessão passada já falei sobre isso. Volto a dizer que precisamos fiscalizar. Nem sempre, quando nós fiscalizamos, deixar isso claro para a nossa população, nós nos deparamos com ilegalidade. Na maioria das vezes, os projetos, o processo, ele é todo legal.
ele preenche o requisito legal, mas ele é imoral. E a moralidade é um dos princípios da função pública, da administração pública. Quando é que ele deixa de ser moral e passa a ser imoral? É quando eu tiro, por exemplo, 30, 40 mil para mim contratar lá o sujeito tal para fazer um show, e nós temos as creches, às vezes, faltando material, faltando merenda, faltando uniforme para as crianças, faltando segurança nas nossas escolas, porque Câmara não segura bandido. Segura bandido é porta giratória, detector de metal, é guarda presencial. E muitas vezes nós investimos esse dinheiro, por mais que seja correto e moral, e legal, mas ele é imoral. Ele é imoral porque nós estamos negligenciando outras áreas, né? E quando ele é imoral, certamente que ele fere de morte a nossa lei maior, que é a lei de responsabilidade fiscal. Então, parabenizá-lo, espero que realmente vá a fundo e que venha essa documentação que você solicitou toda, para que a gente possa se inteirar, por exemplo, do recente campeonato municipal aí, que é de intermunicípios que aconteceu, e que hoje tem um dilema aí, que uma hora foi a CME, o município que participou oficialmente, outra hora só emprestou o nome. E eu não vi até hoje o município emprestar nome para particular e dar assessoria com carro, com isso, com aquilo. Então, precisa ser verificado para que não paire dúvida sobre a seriedade daquilo que foi feito ali. Parabenizo também a vereador Gabriel por esse pedido de informações também, a fim de embasar o voto que nós vamos estar dando, né, que foi suspenso, adiado a semana passada pelo vereador presidente da Casa, Daniel, e agora, então, o pedido de vista do amigo. Eu espero que essa documentação venha, de fato, para nós analisarmos, porque duas situações muito claras nós vamos detectar nessa documentação. Primeira, comprovar-se o que os secretários vieram aqui dizer, que estava sobrando dinheiro. Então, o prefeito não vai conseguir reunir essa documentação para mandar para nós. Por outro lado, se o prefeito mandar essa documentação dizendo que realmente tem uma incapacidade financeira, que o município está falido, colocou por terra os outros discursos de que está sobrando dinheiro. Então, acho muito válido, porque aqui acaba-se o diz que diz, que quando nós tivermos a documentação, ou nós vamos provar que o município está falido, ou nós vamos provar que está sobrando dinheiro. Então, esse é muito bom, esse teu requerimento, por isso acompanhei e elogio o requerimento, porque é uma forma de nós tirar dúvida. Tem dinheiro ou não tem? Se tem, alguém mentiu. E se não tem, alguém mentiu também. Então, de qualquer maneira, alguém está mentindo nesta coisa toda, ou faltando com a verdade, ou escamoteando os números, escondendo os números. Uma boa noite para todos e uma boa semana, que Deus os abençoe. Obrigado, vereador Felipe. Com a palavra, o vereador Abrão. Muito boa noite, senhor presidente, demais pares, vereadores da casa, servidores, as pessoas que... O plenário está cheio hoje, até acompanhei uma conversa, pessoal se comunicando para vir à Câmara. Isso é ótimo, isso é excelente, que dão respaldo para a gente aqui. Tá, isso é muito bom. E as pessoas que nos assistem de suas casas. A respeito dos requerimentos, excelente, do Dudu, do Gabriel também, meus parabéns. É justo o que o doutor Felipe falou, que agora tira-se a prova dos 9. Agora vai saber quem está mentindo, porque de um lado ou de outro tem mentira, a coisa não está acontecendo. O que eu não gosto é de ficar protelando, né? Então, empurrando com a barriga, e daqui um pouco, quem perde com isso é o servidor. O servidor é que perde com isso. E a gente não quer isso, de maneira nenhuma. A respeito do carro, o carro com assento mais confortável, um carro que fosse mais confortável, fazem 7 meses que eu trouxe a emenda, R$200 mil, foi paga em novembro, para a compra de um veículo com acessibilidade. E até agora, nada.
é difícil, é difícil. A lavação das ruas lá em cima, eu até acompanhei alguma coisa hoje, é o que o povo pede, o que o povo precisa. Ele não está pedindo nada que ele não paga impostos, não é nada que não foi prometido nas campanhas que iam arrumar as ruas, que iam fazer as ruas, tocar pelo menos os projetos que já tinham, os projetos que o dinheiro ficou em caixa, e até agora foi feito um pedacinho de asfalto aqui, um pedacinho ali, mas também já não é projeto de agora, é antigo. E nós temos a Alameda ali, que é uma vergonha, é muito triste. Dragagem dos rios, acompanhei uma parte, excelente o trabalho, é muito bom o trabalho. Nós temos na rua Walter Redel, que eu tinha pedido, tinha uma pessoa que pediu para limpar uma boca de lobo, e eu conversei, pedi, não conseguiu. Ontem, domingo, o morador tirou umas fotos e me mandou, agradecendo. Só que não, ele disse, quem limpou foi ele. Nós temos o nosso trânsito, nós temos agora uma quartelzinho novo aqui, né, bem equipado, com bastante... Hoje temos bastante pessoal, bastante policiais na cidade. A gente precisa, com urgência, arrumar as entradas das ruas. Precisa, urgentemente, pôr a rotatória lá no São João, uma rotatória aqui no Zeferino. Precisa a Eduardo Vil mexer nessa rua. Nós temos uma rua que é de cascalho no meio da praça aqui, a Rua Nereu Ramos ali é de cascalho, gente, é dentro da cidade, na frente do posto de saúde. E eu digo, em pouco tempo nós passamos da metade do mandato. E não se pode mais inaugurar obra que não esteja pronta. É isso nós aprovamos aqui. Uma boa noite e fica o pensamento. Uma boa semana a todo mundo. Obrigado, vereador Abrão. Com a palavra, a vereadora Lígia. Boa noite, senhor presidente, colegas, vereadores, servidores da casa, a todos que nos assistem online e presencialmente. Eu gostaria de iniciar dando uma boa notícia. A Polícia Civil de Agrolândia vai receber um recurso de 150 mil para aquisição de um veículo, através do deputado estadual Marcos da Rosa, no nosso assessor Tião, né? E falando em Polícia Civil, o Tião, o agente Rubens Capilupi e o agente Ricardo, da Polícia Civil, estiveram na semana passada em Paulo Lopes para conhecer uma sala Lilás. O que é essa sala Lilás? É para acolhimento de crianças enquanto suas mães estão dando depoimento devido à violência doméstica. Infelizmente, a gente não gostaria que esse tipo de situação existisse aqui na nossa cidade, né? Mas existe. Então, pelo menos, que as mulheres e as crianças sejam muito bem acolhidas. Então, através da comunidade, de pessoas físicas, empresas, né, estamos nos juntando para uma sala Lilás. Então, vamos arrecadando recursos para tinta, para uma TV, brinquedos, enfim, tudo que a gente pode estar oferecendo de bom para as crianças num momento desse. Em princípio, eu gostaria de agradecer ao Jason, popularmente conhecido como Baga, o Anderson, da Pular Criança, e o Tião, e a todos os outros envolvidos, né, que se mobilizaram para pintar a sala e organizar as arrecadações para compra de tintas e outros. Quando a obra estiver concluída, farei questão de divulgar e agradecer todos os nomes. Seria isso. Uma boa semana e fiquem com Deus. Boa noite. Obrigado, vereadora Lígia. Com a palavra, o vereador Alain. Boa noite, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores da mesa. Cumprimento a todos que estão assistindo presencialmente e quem estão nos assistindo em suas casas. Na semana passada, tive várias pessoas me procurando pedindo explicações, né, sobre os gastos que foram no torneio de verão, onde a equipe de Agrolândia ficou campeã, né? Então, eu fui conversar com o Rafael,
o diretor do SECA, que está à frente da parte do esporte ali. E só para deixar bem claro assim, para a população, que nesse campeonato houve um envolvimento das empresas, onde as empresas particularmente pagaram os custeios dos jogadores, da comissão técnica e praticamente quase todos os gastos que teve nesse evento. Então, ficou ao poder público um gasto total de R$ 14.735. Então, aquele montante todo, com gasto com jogadores, isso e aquilo tudo, não veio do poder público, tá? Veio do poder privado. Então, só esclarecendo também aqui, né, porque eu fui procurado, então, só para deixar bem claro aqui na sessão para todo mundo. E também eu gostaria de reforçar um convite, que eu já fiz na semana passada, mas o Cadu esteve lá na empresa hoje e pediu para estar dando um reforço aqui no convite, que no dia 19, na Arena Viu, teremos a semifinal do Futebol Society, né? Então, vai ter venda de entreveiro no local e um telão para assistir o Jogo do Brasil. E só para reforçar esse convite. E as demais demandas assim sobre a infraestrutura e obras, a gente já vem conversando com a Aline também, né? A gente vem passando as demandas para ela, como os vereadores falaram, né? A gente está aqui, vocês podem procurar a gente está disponível aí a atender todo mundo. E no mais seria isso, senhor presidente. Desejo a todos uma boa semana e uma boa noite. Obrigado, vereador Alan. Com a palavra, a vereadora Tatiane. Boa noite, senhor presidente, vereadores, todos que nos acompanham. Parabéns por todos que estão aqui presentes e a importância de ter vocês aqui na plenária, para nós vereadores. Deixa a sessão melhor e o nosso trabalho mais valorizado, tá? Então, venham participar das sessões, estando aqui conosco, a gente conversa no final, a gente troca ideias e vocês acompanham o trabalho de cada vereador aqui. Já aproveitando, eu quero parabenizar o pastor Ivo e a todos os pastores, o meu pastor também, pastor Adilson Leonardo, que nesse domingo foi comemorado o Dia do Pastor, né? O 2º domingo de junho. Parabéns pela caminhada de vocês, que Deus abençoe grandemente a missão que vocês têm aqui na terra. E o povo de Agrolândia é agradecido por cada oração, por cada bênção que vocês têm desejado à nossa comunidade. A gente sabe quanto que vocês oram e vocês lutam e vocês ajudam a nossa comunidade. Parabéns. Eu estive no sábado ali na Escola São João, no Centro de Educação São João. Quero parabenizar a diretora Patrícia pelo trabalho que ela vem realizando ali. São quase 450 crianças. E foi uma apresentação belíssima, um trabalho, a festa junina, o arraiá, muito bonito. A escola está... Consegui ver algumas coisas, tinha muita criança, os pais estavam em peso lá, mas eu quero passar com mais tempo para eu conhecer as salas, os projetos que eles têm lá, mas parabéns, Patrícia, pelo trabalho que vem desenvolvendo. E do Cantinho Feliz, né, Dudu, a gente se reuniu semana passada, Dudu já tinha explanado para nós também. A obra é para levar, acho que em média, 4 meses, né? E a gente sabe que a dificuldade de os professores estarem em outros CIs, em outras salas com as crianças, toda essa movimentação é difícil para as crianças e para os professores e até para o pedagógico, né? Um bom trabalho, a gente sabe que não vai ser realizado. E essa obra sendo adiada semanas e semanas, isso vai atrasar a conclusão da obra, com certeza. E esse é o nosso trabalho, né? De fiscalizar e trazer as informações para que seja o quanto antes realizado e finalizado essa obra ali. Os requerimentos dos vereadores também é de grande valia com relação à cultura. A gente, né, teve algumas demandas ali que o pessoal procurou e acho que o Dudu conseguiu, nesse requerimento, vai responder a todos os questionamentos de demais vereadores aqui também. Ao requerimento do Gabriel, como os vereadores têm falado, né, aqui a gente vai tirar a conclusão, o que está certo, né, se tem dinheiro ou se realmente o município está em déficit, a gente tem que demonstrar isso, que realmente o município não está conseguindo manter o nosso balanço em dia. Aonde que está o furo?
né? É óbvio que o nosso projeto, a rejeição do 017 não é motivo nenhum para o cancelamento, porque esse projeto, se o prefeito quiser, ele pode apresentar um projeto com ajustes, porque a gente está aqui para conversas. Então, assim, esse projeto ele pode retornar, sim, né? Essa suplementação, ele pode mudar algumas dotações ali, conversar conosco e passar. Se o problema era os 2 milhões, né? Ou se é o déficit, então daí a gente vai ver na comprovação que realmente a gente não tem dinheiro e a gente vai ter que aceitar, né? Se vir o déficit comprovado, daí a Agrolândia está com grandes problemas financeiros. Então, aguardamos esse documento para a gente analisar. Quero desejar a todos uma ótima semana, fiquem com Deus e até segunda-feira que vem, aqui na sessão da Câmara presencial. Mais um minuto para a vereadora Lígia concluir a sua fala livre. Acabei esquecendo de uma informação. Foi solicitada hoje a assinatura do prefeito no termo de convênio do programa PET Levado a Sério, que tinha para iniciar em maio, né, a data prevista, mas que, diante desse fato agora, provavelmente, muito em breve, a gente vai começar com um programa aqui na cidade. E também de dizer que, com os requerimentos chegando em nossas mãos, a gente vai analisar tudo, né, direitinho, tintim por tintim, para a gente poder resolver as pendências. Era isso, obrigada, boa noite. Obrigado, vereadora Lígia. Obrigado, vereadora Tatiane. Acabei esquecendo de agradecer. Com a palavra, o vereador e líder do prefeito, Gabriel. Boa noite, senhor presidente, os demais vereadores da mesa, quem nos acompanha aqui do plenário e quem assiste de suas casas. Estive hoje acompanhando os trabalhos também do Executivo na questão dos rios lá de limpeza, de recuperação de margem. A gente teve ali na Garganta um trabalho que ficou bem organizado, bem feito. Ali no canto do rio eles estavam no início ainda, né? A gente sabe que vai ter aí para cima também na Garganta lá no Rio Trombudo, quer dizer, alguns pontos lá que serão feitos. Até acabei encaminhando antes uma demanda ali para a secretária da questão lá em cima onde era o sítio do Pesquipag, lá em cima também, que tem parece lá uma questão para fazer a limpeza. Então já passei para a secretária também para ela dar uma olhada lá com carinho. Essa máquina que está sendo utilizada lá nessas limpezas é a máquina da AMAV, né? Então ela pelo que nos passaram, vai ficar até semana que vem ainda fazendo esse trabalho aqui no município. Depois ela vai para os outros municípios. Também estive acompanhando lá a limpeza no Três Barras, né? Onde foi feito lá algumas bocas de lobo nova, a limpeza de outras, ainda tem algumas lá que a secretária também se comprometeu a limpar, né? Que vai precisar de mais mão de obra, né? Tava ela lá e uma menina lá fazendo a limpeza. Também a respeito do requerimento, a gente sempre que tem aqui alguma dúvida, a gente acho que cabe ao nosso papel aqui sanar essas dúvidas, tanto para nós, os trabalhos do Legislativo, quanto também para a população, né? Acho que esse é o nosso papel, nós temos que estar ciente do que está acontecendo. A gente, sendo da base do prefeito, ou aqui a oposição, a gente sempre trabalha para o bem do município, então a gente sempre busca esses esclarecimentos da melhor forma possível. Também essa questão do requerimento, ela é um papel que cabe a nós, né, buscar essas informações com clareza e ter isso em registro. Então, aqui também, por essa situação, e claro, para a gente resolver de uma vez por todas esse diz-que-me diz-que aí das últimas semanas, que também é um desgaste para casa, é um desgaste para o Executivo. Então, acho que esse requerimento vai deixar bem as claras essas informações e mostrar o que está acontecendo. No mais, seria isso, senhor presidente. Uma boa noite, uma boa semana a todos.
Obrigado, vereador Gabriel. Novamente, boa noite a todos. Hoje fico feliz com o nosso plenário cheio. Em nome do Marinho, cumprimento os demais presentes aqui no plenário hoje. E vou começar sendo solidário aos requerimentos do vereador Eduardo e do vereador Gabriel. É muito importante. O requerimento ele é uma arma do vereador legal para que a gente consiga informação junto ao executivo. Eu gosto de falar muito sobre legislação. Então, nós temos a indicação que o prefeito não precisa responder. É quando a gente recebe alguma coisa da comunidade, faz a indicação verbal ou por escrito. O requerimento, legalmente, ele precisa ser respondido. Então, existem prazos, o prefeito é obrigado a responder ao vereador. Parabéns aí pelos requerimentos. Semana passada eu fiz 2 indicações, uma sobre aquela ponte na Alberto Kepso, que ela é um problema, e fiquei muito feliz que a Luciana me procurou na terça-feira, a Luciana, que ela é diretora municipal do Demutran, e em fevereiro foi protocolado em Brasília, junto aos nossos deputados federais, recursos para ser feita essa ponte. Essa ponte a gente sabe o problema dela, passa muito caminhão pesado, então realmente ela precisa ser feita, e a Luciana me deu a resposta de que já está em andamento o estudo, já foi feito e agora estão atrás de recurso. Sobre a indicação 011, que é sobre parceria público-privada, para quem não assistiu à sessão passada, em relação aonde nós não temos pavimentação, principalmente de empresas e locais que têm muito barro na área urbana, isso acaba se arrastando pelo município, o prefeito me ligou e vai conversar com todos para tentar essa pavimentação. Na frente do comércio, na frente de uma empresa, para que a gente tenha um centro mais limpo, porque senão a gente nunca vai conseguir alcançar. Cada um precisa fazer a sua parte, para que a gente tenha um município melhor. Hoje até já foi comentado aqui a questão de lavagem, lá em cima nas 3 barras, parabéns. Conversei com a Aline também sobre alguma questão de ruas, a Aline comentou o patrulhamento no Tigre, depois vem o São João, pedi para ela também dar uma olhada no Rio Bonito, que também está bem precária as estradas lá. Falar sobre boas ações, eu preciso parabenizar o Marinho, que está aqui presente, que levou uma demanda para o Tião, e através do Tião a gente conseguiu, foi direto com o deputado, então o Marinho está me esclarecendo. O Tião depois entrou nessa interlocução, até já foi falado pela vereadora Lígia. Então, a nossa Polícia Civil, a gente precisa cada vez mais dar suporte. Eles estão fazendo um excelente trabalho através do delegado Ricardo, e do investigador Capilupi, e eles conseguiram, então, essa emenda no valor de 150 mil com indicação do nosso colega Marinho. E também, como comentado, a Sala Lilás, que é um projeto fantástico. Eu tive na delegacia também, conversei um pouco lá com o Capilupi, e ele me falou que a gente não mensura o que nós temos dentro de Agrolândia de casos envolvendo mulheres e crianças. Então, a gente às vezes olha o jornal, acha que isso tudo é muito longe, e isso está acontecendo aqui. Então, esse projeto ele é muito fantástico, que ele visa justamente o que a vereadora Lígia falou, dar um acolhimento para quem vai fazer um depoimento, porque vai ter mulheres sem filhos e vai ter mulheres com filhos ali. Então, a Sala Lilás é para dar esse aconchego, para quebrar um pouco aquele gelo que a gente sabe que quando envolve alguns assuntos é bem complicado. Então, parabéns aos envolvidos e também parabenizar a nossa Polícia Civil, uma ação extraordinária. Conversei brevemente com o prefeito, está sendo finalizado o plano de contingência para a Agrolândia, então isso deve ser divulgado nas próximas semanas aqui pelo líder do prefeito, o vereador Gabriel. Temos também o projeto 020, que é bastante importante, sobre o repasse que vai ser feito para os clubes. Então, nós temos envolvido nesse projeto o Clube dos Idosos, Continental, Ipiranga e Floresta. Então, vai ser repassado um calendário municipal de eventos de cada clube, e esse valor ele vem para dar um respiro e um suporte para os clubes. Fazia parte da FECOL, da festa do município. Como a gente tem essas previsões climáticas, o prefeito recuou com a festa, mas a programação dos clubes ela não para, porque já tinha muita coisa engatilhada quando saiu ali a questão de estar cancelando.
Então, isso vai ser dado continuidade e eu peço que as pessoas participem, né? Isso é cultura. Então, vai envolver vários jogos e isso vai estar sendo divulgado depois. Só finalizando, então, deixar aí uma indicação para a nossa secretária de saúde, para que veja o mais rápido possível um veículo em melhores condições para transporte de pessoas pós-operadas, né, com cirurgias mais complexas, né, conforme foi nos pedido aí pela sociedade. Então, acho que é muito importante a gente estar levando essa informação para frente, como mencionado pelo vereador Eduardo no início da sua fala. Só, então, deixar aí um minuto de silêncio a pedido do vereador Jefferson, para a gente depois concluir a nossa sessão. Nada mais havendo a tratar, convoco uma sessão extraordinária para o dia 17 de junho, às 12 horas, para a segunda votação do PL 020, no local de costume, e assim eu declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite e boa semana a todos.